Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para as declarações da Presidente do BCE e de responsáveis da Fed na semana passada. Também vamos analisar o desempenho da Bolsa Brasileira depois da vitória de Lula da Silva nas eleições. Vamos olhar para o embargo europeu ao petróleo russo, que arranca esta semana, e o alívio das medidas Covid na China. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por me terem convidado. Mário, vamos começar o programa por olhar precisamente para o BCE e para a zona euro. A Christine Lagarde disse na semana passada que duvida que a inflação na zona euro tenha atingido um pico, sinalizando que as taxas de juros terão de continuar a subir nos próximos meses, e estas declarações foram antes de serem divulgadas as taxas de inflação mais recentes da zona euro, em que apontam para um recuo precisamente na inflação. E aqui a minha pergunta é: o que é que podemos esperar aqui a 15 de dezembro? Podemos esperar aqui uma subida jumbo, mais uma? Será menor? Como é que encaras aqui a próxima reunião do Banco Central Europeu? Seguramente que eu acho que eles vão manter a política de subida de taxa de juros e contenção económica. A guerra na Ucrânia continua a ser problemática. Os preços do gás natural, embora tenham caído dos máximos, estão muito longe do nível histórico de preços em que costumam ser praticados. Estão mais ou menos 3 vezes acima da média histórica. E isso vai continuar a pesar no custo de vida, sobretudo agora quando os países nórdicos começam a ser afetados pelo inverno, começa a haver uma maior necessidade de consumo de gás natural. Portanto é provável que os preços do gás natural vão subir, embora as reservas estejam muito saudáveis. A maior parte dos países que têm uma dependência grande de gás natural têm as reservas muito próximo dos 100%, portanto não haverá previsivelmente uma procura muito grande por gás natural, apesar de uma maior utilização, mas isto pode ser um fator que muda muito rapidamente se houver um agravamento súbito das temperaturas que obriga a um consumo superior ao normal de gás natural. Portanto, eu acho que o medo do Banco Central Europeu é precisamente esse, é que haja pressões inflacionárias a longo prazo, a médio prazo, que não são visíveis a curto prazo, eles desacelerarem a subida das taxas de juros e serem apanhados desprevenidos por um pico superior de inflação que os obriga a tomar medidas mais drásticas. Portanto, eu acho que vão subir, não vai subir de forma desmesurada, mas vão continuar a subir as taxas de juros de forma gradativa até terem a certeza que a inflação está controlada. Mário, mas tens alguma perspectiva no horizonte para que realmente a inflação comece não apenas a estar controlada, mas para descer para níveis minimamente sustentáveis de 3%, que seja 3%, 4%, tendo em conta toda a incerteza que existe neste momento, nomeadamente com a guerra na Ucrânia, que parece não ter fim ainda à vista, e a consequente subida dos preços, por exemplo, no mercado laboral, que continua e que se torna estrutural, não é? Estás a ver aqui algum primeiro trimestre do ano que vem, estás a ver algum motivos fundamentais para que exista realmente uma descida da inflação para valores comportáveis? É assim, a prazo, não sei se será já no próximo trimestre, mas talvez a partir de metade do próximo ano, as coisas, salvo um novo Covid que venha fora do contexto e que provoque uma destruição económica muito grande, eu acredito que a partir do segundo trimestre do próximo ano, quando a percentagem de inflação for comparativa com o período anterior, que se começa a atingir números bastante mais saudáveis de inflação e que permitam os bancos centrais, tanto o BCE como o FED, começarem a baixar as taxas de juros. Até lá ainda vamos ter algumas subidas e sobretudo, os bancos centrais vão tentar ativamente evitar que haja uma aceleração muito grande da inflação quando ela passar a ser, em termos comparativos com o período atual, que já é uma inflação muito elevada. Mas não achas que
Desculpa, mas não achas que, no entretanto, então, poderemos ter aquele chamado período crítico, que é muita inflação e uma recessão ao mesmo tempo? Vamos ter seguramente uma recessão, não sei se será ainda afetada por uma subida excessiva da inflação, mas os sucessivos aumentos das taxas de juros e uma contração económica andam praticamente de mãos dadas. Embora os últimos números dos Estados Unidos continuem a mostrar uma economia pujante, a economia europeia não deverá estar tão pujante como a dos Estados Unidos, mas ainda assim, desde o período do Covid, já recuperou 2,8% em relação ao máximo pré-Covid. Os Estados Unidos estão mais à frente, com uma recuperação de 4%, e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, torna-se cada vez mais o sick man of Europe, estando ainda abaixo do pico anterior à pandemia. Portanto, nos dois grandes blocos económicos, tanto os Estados Unidos como a União Europeia, apesar de haver uma redução muito grande da liquidez e de haver um aumento muito acelerado das taxas de juros, até agora ainda não se refletiu na atividade económica. É possível que se comece a ver se isso a ser refletido na atividade económica no próximo trimestre ou no outro a seguir. Se, entretanto, a inflação tiver sido controlada, como aparentemente os principais indicadores permitem ver que sim, que efetivamente a partir do segundo trimestre do próximo ano as coisas comecem a ficar melhores, ainda assim há sempre um risco de qualquer coisa acontecer agora que faça disparar a inflação e que isso aconteça já num período em que haja uma pequena retração económica mundial. Se isso acontecer, será um problema grave para resolver, porque a contenção agora é fácil e a subida das taxas de juros é fácil enquanto a economia está a crescer, mesmo sabendo que vai haver uma pequena desaceleração, mas aumentar as taxas de juros num período em que a economia já se está a contrair é mais complicado. Mário, o Jerome Powell sinalizou na semana passada que a próxima taxa de juros não será jumbo, será uma taxa de juros, uma subida, aliás, menor. Isto podem ser boas notícias para a economia norte-americana. Como é que olhas para os Estados Unidos e a Fed? Eu acho que qualquer coisa neste momento que indique uma desaceleração da subida das taxas de juros e que seja motivada por uma desaceleração das pressões inflacionárias é positivo. Se os bancos centrais, o FED, o BCE, conseguirem subir as taxas de juros sem entrarem numa espiral recessiva e conseguirem controlar a inflação e começar a diminuir as taxas de juros, isto seguramente que será muito mais fácil atingir um soft landing nesta conjuntura do que em outra qualquer. Portanto, é muito positivo começar a haver um discurso mais dovish e menos hawkish por parte do Fed. Nesta altura, eu acho que a mim surpreendeu-me o discurso dele. Eu não estava à espera que ele abandonasse a postura hawkish de uma forma tão súbita. Eu estava à espera que ele ainda se mantivesse hawkish durante mais algum tempo, até porque a inflação continua elevada, ainda não está... Há sinais claros de uma desaceleração da inflação, mas não há sinais claros de uma redução da inflação. São duas coisas diferentes. Exato. Mas é muito positivo Mário, o discurso dele. Mário, mas não achas que é certo, e eu também surpreendeu um pouco, mas o que é certo é que quando ele repete e reafirma que, atenção, o mais importante neste momento é perceber até onde é que a taxa vai e durante quanto tempo é que ela se vai manter elevada. Portanto, ele próprio está a dizer que apesar de não... Porque é assim, temos agora uma subida de 75 pontos base, não é tão mal como temos, por exemplo, duas de meio ponto nos próximos 2 meses. Porque a taxa terminal sobe mais, um pouco mais. Não achas que é também hawkish estar a dizer, atenção, que os juros vão ficar elevados durante muito mais tempo, ou mais tempo do que aquilo que é habitual? Não achas que o mercado aí poderá estar a preparar-se para uma surpresa daqui a 2, 3, 4 meses? Pode perfeitamente vir a acontecer isso. Uma postura mais dovish do Fed
não implica que eles continuem a ter uma política monetária muito restritiva. O Powell dizer nós não vamos aumentar as taxas de juros de uma forma tão agressiva, vamos ser mais brandos na subida da taxa de juros porque vemos menos pressão inflacionária. É óbvio que ele também tem que dar um pouco de óquis na coisa, tem que ser um bocadinho mais agressivo tomem cuidado, porque pode ser que isto não fique sempre assim. É possível que daqui a 6 meses, eu não consigo ver o que é que vai acontecer daqui a 6 meses, se as circunstâncias se inverterem, nós vamos ter que voltar a ser muito mais pujantes na forma como subimos as taxas de juros. Portanto, não vejo como sendo uma surpresa para o mercado. O mercado também não reagiu como se o fosse, embora desde que o Powell adotou uma postura muito mais dovish, isto é errado, menos hawkish do que era anteriormente, o dólar caiu bastante. O dólar desvalorizou tanto frente ao euro como à libra nas últimas 2-3 semanas de forma significativa. É verdade que também teve uma pressão muito, muito grande, bullish no período anterior e agora está a respirar fundo um pouco, mas acho que a postura não tão hawkish por parte do Powell é um fator que contribuiu muito para o arrefecimento do dólar. Mário, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.